Paz do Senhor, brilha jovem. Estamos aqui para trazer mais uma vez um pouco da palavra de Deus para a sua vida. E o texto de hoje está escrito lá em Lucas, capítulo de número 15 e versículo de número 11, que diz: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que caiu para mim. E ele dividiu-lhe os seus haveres. Queridos amigos e irmãos, nós podemos observar, diante desse texto bíblico ao qual nós lemos, que fala a respeito de uma passagem, ou então de uma história que Jesus mesmo conta no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e fala a respeito do filho pródigo, ou então do filho perdido. E a Bíblia vai nos dizer que um pai tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E o filho mais novo vem até o pai e ele pede a parte da herança, a parte da fazenda, a parte dos bens que lhe pertence. E educadamente, a Bíblia diz que o pai entrega os seus bens, entrega a parte da herança para o seu filho. E aquele filho mais jovem que pega a parte da herança, ele não se contenta em estar com seu pai e nem com sua família, mas ele pega todo o dinheiro que o seu pai o deu e, juntamente com o seu dinheiro e os seus bens, viaja e vai para uma terra muito longe da casa do seu pai. E a Bíblia vai dizer que ele pegou toda aquela herança e começou a gastar, tendo uma vida promíscua, uma vida leviana, gastando em prostituição, em bebidas, vivendo uma vida dissoluta, de tal forma, tendo amigos do seu lado que só se interessavam pelo seu dinheiro, que só se interessavam pelos seus bens. E nós podemos observar, queridos, que foi a pior escolha que aquele jovem fez na sua vida, foi sair da casa do seu pai. Ele tinha amor, ele tinha carinho, ele tinha aconchego, ele tinha saúde, né? Ele tinha amigos verdadeiros, mas ele não quis. Ele quis ter uma vida devassa, quis ter uma vida promíscua, quis viver uma vida dissoluta. E o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que ele, naquela terra, longe da casa do seu pai, ele gastou todos os seus bens, todo o seu dinheiro, toda a sua fazenda e não teve mais nada. Aí os seus amigos que ele arranjou já não tinha mais, né? As pessoas que o cercavam já não estavam mais do seu lado porque não tinha mais dinheiro. E o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra onde ele estava sobreveio uma grande fome. Ou então entrou em decadência. E como ele não tinha mais dinheiro, e como ele não tinha mais nada, né, ele foi a um dos cidadãos daquela terra, pediu um emprego, pediu alguma atividade para que ele pudesse se sustentar. E a Bíblia vai dizer, queridos, que um daqueles cidadãos que era fazendeiro chegou até ele e disse assim: tem aqui alguns porcos, tem aqui um curral de porcos. Se você quiser trabalhar, você pode cuidar deles dentro desse curral de porcos. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele cuidava dos porcos, que aquele jovem dia por dia estava ali naquela atividade, no meio da lama e no meio dos porcos. Veja só, querido, o que aconteceu com este jovem. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Como eu falei, ele tinha carinho, tinha amor, tinha aconchego, tinha amigos, tinha sua família, mas ele escolheu ir por outra direção. Muitas das vezes nós escolhemos outra direção. Muitas das vezes nós escolhemos estar longe de Deus, estar longe do Pai. Deus, ele abençoa cada um de nós ricamente, mas nós, muitas das vezes, não damos valor a essas bênçãos e não damos crédito àquilo que Ele faz por nós. Talvez você que está ouvindo esta palavra neste momento está longe da casa de Deus. Talvez você que está ouvindo
esta palavra se afastou da presença do Senhor. E outra coisa, aquele jovem, mesmo saindo da casa do seu pai, ele saiu abençoado. E quando uma pessoa às vezes se desvia dos caminhos do Senhor, saindo da casa de Deus, da presença de Deus, ele sai abençoado. Porque na casa de Deus, ele está sendo abençoado, ele recebeu várias bênçãos. E quando ele sai, por alguma coisa que aconteceu, por desânimo, por frieza, ou então por alguma coisa que seja, quando ele sai e não decide mais servir a Deus, não decide mais se congregar, não decide mais estar com os irmãos e nem na igreja, quando ele sai abençoado. Porque quando ele estava na igreja, ele estava recebendo bênçãos e promessas para a sua vida. Mas assim como aconteceu com aquele jovem querido, que recebeu bens do seu pai, um dia tudo acabou, um dia tudo se foi, um dia tudo aquilo que ele recebeu como bênçãos acabou. E às vezes você que está longe da casa de Deus, talvez um dia tudo que você recebeu de bom pode acabar, porque vai passar, porque não deu continuidade. E às vezes foi coisa que Deus te prometeu e te abençoou e você não ligou. Mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus ainda está de braços abertos para você, para te receber. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem que estava no meio de porcos, estava no meio da lama, querido, ele cai em si. O que significa essa palavra cair em si? Significa que ele começa a se arrepender da situação que ele se encontrava. E naquele momento ele começa a lembrar das coisas que ele tinha na casa do seu pai. E disse assim: quantos trabalhadores do meu pai neste momento têm abundância de pão, tem fartura, e eu aqui pereço de fome. Aí ele começou a dizer assim: eu vou me levantar e vou ir até o meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensando assim no meio da lama, no meio dos porcos. Olha só, aquele jovem, mesmo longe da casa do seu pai, ele lembrando de tudo isso, lembrando como ele era amado, como ele tinha aconchego, como ele tinha amigos, como ele não vivia nessa decadência ruim. Ele se arrependeu de ter tomado uma decisão errada, de ter ido para o caminho errado. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que parecem direitos, que parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Veja qual caminho você está andando, querido. Veja qual caminho você está traçando, porque pode ser um caminho de morte, você pode estar indo para uma cova e nem sabe. Mas Deus, Ele pode te libertar e pode transformar a tua vida e mudar a tua direção. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele se levanta da lama e dos porcos, sai daquele lugar e mesmo com trapo, vestido de trapo, sujo, imundo, parecendo um mendigo, ele volta em direção à sua casa, volta em direção à casa do seu pai. E a Bíblia diz que quando o seu pai, que a Bíblia diz que aquele jovem estava voltando, aí o seu pai, eu acredito que ficava todos os dias esperando o seu filho voltar, bem na porta da fazenda, bem na porta da sua casa. E ele começa a avistar o seu filho de longe. E a Bíblia diz que naquele momento que ele avistou seu filho de longe, havia no seu coração, no coração do seu pai, um sentimento de íntima compaixão. Uma compaixão tão grande que é um sentimento de misericórdia pela vida do seu filho. E é a mesma coisa que Deus neste momento está sentindo pela sua vida. Você que está afastado, você que está afastado da presença de Deus, da casa de Deus, Deus neste momento está olhando para você, e a compaixão dele está caindo sobre a sua vida, a misericórdia dele está sendo infinita sobre a sua vida, porque um dia ele acredita que você pode voltar para ele, mas depende de você. E a Bíblia diz, querido, que aquele pai começa a sentir esse sentimento, e o seu filho vem se aproximando e cada vez aumentando aquele sentimento de carinho, de amor, de compaixão, de misericórdia. E de repente, querido, quando o seu filho está próximo, o pai
corre até o seu filho e abraça o seu filho, se jogando pelos seus pescoços, e começa a abraçar o seu filho, acredito que até beijar o seu filho, e o filho começa a dizer assim: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, pai, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que o pai não o julgou, que o pai não o bateu, que o pai não fez nada contra ele, mas se fez a favor, dizendo o seguinte: a Bíblia diz que ele chamou um dos seus servos e disse assim: traz a melhor roupa e vesti-lo, traz um anel e coloque nos seus dedos, traz sandálias e coloque nos seus pés, também vai matar um bezerro cevado, porque nós vamos fazer uma festa hoje. E sabe o que isso significa? Quando você volta para a casa de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós voltamos para a casa do Pai, Deus nos dá novas vestes, vestes limpas, vestes brancas, purificadas pelo sangue carmesim de Jesus. Também quer dizer, querido, que quando Ele deu um anel para o seu filho, significa que Deus ele faz uma aliança novamente conosco, e Deus ele quer fazer uma aliança com você neste dia. Também significa a sandália nos seus pés, que Deus ele vai mudar a direção dos seus passos, vai te dar um novo caminho para você traçar, para você caminhar, querido, e futuramente ser um pregador do Evangelho. Aleluia. E também, querido, bezerro cevado significa que quando o pecador se arrepende, a festa lá no céu, a festa lá no céu. Ei, querido, Jesus te ama, Jesus te quer bem, Deus te quer bem. Volte para a casa do Pai neste dia, aproveite a oportunidade, porque Ele quer te salvar, porque Ele quer te restaurar, Ele quer curar tuas feridas, Ele quer novamente te fazer um vaso novo, Ele quer fazer uma nova aliança com você. E a Bíblia diz que aquele pai chegou para todos e disse assim: meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Fica com essa palavra em nome de Jesus, amém. É isso aí, meu querido amigo, meu querido irmão, que Deus te abençoe. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, certo? Peço que você deixe seu like, certo? Se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, certo? E vai vir mais vídeos aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.